E aí pessoal, aqui é a Gaia e hoje vamos falar um pouco. Teve já o final de Game of Thrones, obviamente, aqui esse vídeo vai ser um spoiler de Game of Thrones, a última temporada, para quem não tenha visto, mas é um texto análise sobre Daenerys, especificamente é um texto relativamente tendencioso sobre a visão sobre feminilidade que o Zizek, que é o autor, está falando de feminilidade tóxica em Game of Thrones. A gente vai ler esse texto, eu vou comentá-lo, porque eu tenho críticas pesadas sobre esse texto, e nós vamos trabalhar sobre isso. Aqui, logo pelo enunciado primário aqui, a figura da Daenerys como rainha deslocada rigorosamente uma fantasia masculina. A cena em que ela, tomada de um olhar de fúria e loucura, sobrevoa a cidade em seu dragão, incendiando casas e pessoas, simplesmente expressão da ideologia patriarcal e seu medo de uma mulher politicamente forte. Então, a tese geral desse artigo, desse argumento do Zizek, é de que Game of Thrones, ele praticou uma espécie de machismo ao pegar as figuras femininas fortes, Cersei, especialmente Daenerys, e não deixar que ela fosse uma figura vencedora, uma figura que pudesse realmente causar uma mudança positiva no mundo. Na verdade, translocou-a, deixou-a alucinada, e essa alucinação fez com que basicamente perdesse todo o âmago de vitória do personagem. A minha tese é de que isso é uma completa baboseira. Eu acho isso uma enorme baboseira e a gente vai discutir por quê. Diretamente pelo autor da sua coluna no blog, da Boitempo, a tradução é de Arthur Renzo. A última temporada de Game of Thrones ensejou um grande alarde público e em uma petição assinada pelos fãs, blá blá blá, que não gostaram no final, que é estupidez também. Mas isso aí eu não vou discutir nesse vídeo. A satisfação gerou em torno de dois pontos principais: enredo ruim, sob pressão de encerrar rapidamente a série, ok? E psicologia ruim. A transformação de Daenerys em Rainha Louca não se justifica em termos da trajetória do personagem. Existe abertura para isso, mas a grande questão, pelo menos a minha grande crítica geral sobre essa visão que as pessoas estão tendo da Daenerys como a Rainha Louca, é porque, na minha visão, esta última temporada de Game of Thrones, ela se aproximou muito de uma tragédia clássica grega, com elementos facilmente visíveis na própria descrição da tragédia por Aristóteles. Então nós temos aqui uma descrição muito interessante sobre uma tragédia. E a tragédia, a grande coisa da tragédia é você pegar personagens incríveis, heróis e heroínas, que por engano, por deslizes, acabam cometendo grandes pecados, grandes erros que não podem ser apagados. E é esse desgosto, essa raiva, essa tristeza que nós sentimos por esse personagem, que se chama de catarsis, que faz com que nós repensemos nossa vida e aprendamos com esses personagens. Então, por exemplo, não só Daenerys, mas outros personagens tiveram quedas horríveis, como Jaime, que ele voltou para Cersei. Nós temos a própria Cersei, que foi ficando cada vez mais implacável e cruel. Nós temos todos os personagens que foram meio que se tornaram grandes fracassos. Eles existem para que nós não cometamos os mesmos erros deles. Então, a mensagem de uma Daenerys que se torna a rainha das cinzas, é mais interessante, pelo menos eu vejo, do que uma Daenerys que se torna a grande rainha de Westeros. A Daenerys que se tornou a rainha das cinzas se torna uma forma de nós pensarmos, mesmo as pessoas mais bem direcionadas podem acabar no erro, podem acabar no engano. Temos que tentar ser melhor do que elas. Isso é muito interessante. Então, a insatisfação gerou em torno disso. Uma das poucas vozes inteligentes do debate foi o escritor Stephen King, que assinalou uma insatisfação teria sido provocada pelo final ruim, mas pela própria existência de um final. Como sempre, para mim, Stephen King é um dos escritores mais supravalorizados que existem. Eu acho que ele tem ideias boas, mas ele não é metade do que as pessoas falam que ele é, o Stephen King. Em nossas séries, em nossa era de séries, que a princípio continua indefinidamente, a própria ideia de um fechamento, eu acho isso aqui uma ponderação completamente idiota. Nós ficamos tristes porque tem um final, não é isso. Realmente, a tristeza das pessoas é que não foi um final feliz. Depois de ver basicamente depois de ver toda a saga heróica da Daenerys, vê-la cair nos deixa irritados. E essa é a grande questão. Nós não estamos acostumados mais com tragédias. Hoje em dia, com os filmes da Marvel, com a nosso novo pensamento de como construir séries, vídeos, livros, nós não gostamos quando personagens heróicos eles falham. Nós realmente não gostamos.
Então ver Jon Snow ser um nada, ver a Daenerys ser um nada, que são os grandes heróis dessa série, dessa saga de Game of Thrones, como se fosse. É muito amargo, é muito ácido para nós. Essa é a insatisfação generalizada. E não é porque a gente não gostou não quer ter final. É porque a gente queria que fosse um final heróico. Um final heróico épico, e não um final heróico trágico. Essa é a grande questão. Afinal, a última temporada resume os preparativos para a batalha, que apesar da destruição que se segue em a batalha e o próprio combatente diante de toda essa falta de sentido, algo muito mais realístico para mim do que os habituais enredos melodramáticos góticos. Isso aqui é o Zizek falando. Eu vou tentar ir para os pontos centrais aqui que ele comenta. Tem aqui a questão da disputa. Ensina 3 lutas consecutivas contra o Rei da Noite, o Exército da Noite, liderado pelo Rei da Noite, os Lannister malvados. Então, o que nós temos nessa última temporada de Game of Thrones é uma construção clássica dos filmes heróicos que nós temos hoje em dia, os heróicos épicos da Marvel, da DC, que nós temos vilões e heróis. Nós temos heróis na forma de Daenerys e Jon, e nós temos vilões na forma do Rei da Noite, que são os vilões sobrenaturais, e os humanos malvados, que são na forma dos Lannister, liderados por Cersei. Então, esta é a grande disputa. Então, quando vira o último embate, como ele fala, derrota os Lannisters de destruição de King's Landing até chegar ao último embate entre Stark e Daenerys, na última instância entre a boa e tradicional nobreza, e que protege lealmente seus sujeitos das garras dos tiranos maus, a figura de Daenerys como uma líder forte de um novo tipo, uma espécie de bonapartista progressista, atuando em prol dos menos privilegiados. O que está em jogo no conflito final é, para resumir de maneira simples, o seguinte: a revolta contra a tirania deveria se dar no marco de uma mera luta pelo retorno à versão antiga mais bondosa da mesma ordem hierárquica, ou deveria evoluir no sentido de uma busca para uma nova ordem necessária. Isso aqui ele está discutindo um pouco sobre como é que se dá a derrocada após a morte de Daenerys, mas o ponto central que eu queria falar aqui, cadê quando ele comenta que ele comenta especificamente sobre isso, a visão da mulher. Ele fala aqui de Hegel. Então, os espectadores insatisfeitos têm um problema com esse último embate. Não é de espantar, visto que ele combina com a rejeição da transformação radical com o velho tema antifeminista verificado nas obras de Hegel, Schelling e Wagner. Em sua Fenomenologia do Espírito, Hegel introduz a famosa noção da feminilidade como a eterna ironia da comunidade. A mulher transforma por suas intrigas o fim universal do governo em um fim privado, converte sua atividade universal no produto de algum indivíduo particular e perverte a propriedade universal do Estado em patrimônio de adorno da família. Essas linhas se encaixam perfeitamente com a figura de Ortrud em Lohengrin, de Wagner, não importa Wagner, Schelling, o princípio que funciona e nos sustenta com sua ineficácia, ao menos destruidora com sua eficácia, barará, cadê o poder, fúria mais executiva, loja, ensine um patamar mais alto, patamar que não é o dele. A minha afinidade que, dentro do círculo fechado da vida familiar, configura o próprio poder do amor protetor, transforma-se em frenesia obsceno quando se manifesta no patamar dos assuntos públicos. Em resumo, tá aqui o arquétipo embaraçosamente vulgar da mulher sexualmente satisfeita que explode em fúria destrutiva. Este é o ponto que ele quer passar. Ele está querendo resumir o ponto mais baixo do diálogo, o momento em que Daenerys diz a Jon Snow que se ele não consegue amá-la enquanto rainha, que reinaria pelo medo com medo. Então, Zizek, o que ele está falando? Ele está dizendo que o personagem da Daenerys ele foi transformado na mulher louca que é rejeitada e por isso mata e destrói tudo. Esta é a colocação de Zizek. Para mim, essa colocação é completamente idiota. Por quê? Ele se baseia aqui, ele começa a puxar Schelling, Wagner e Hegel, dizendo como a visão tradicionalista, filosófica, de que a mulher é incompetente para gerir os bens públicos porque ela só pensa na família e em si mesma. E ela basicamente é o famoso, a mulher é um ser emocional, um bicho emocional e, portanto, não tem capacidade de pensar racionalmente. Essa tese daqui cai completamente por terra quando a gente vê que as motivações de grande parte da galerinha toda é por fim próprio e egoísta. Mindinho na merda do Game of Thrones, ele só age por intenção própria, porque ele quer ficar com Catelyn e depois com Sansa, e ele quer ficar rico. O Jaime só faz o que ele faz para poder alegrar Cersei e fazer as porras que ele quer. Tywin só faz o que ele faz, o pai dos Lannister só faz o que faz, só fez o que fez para tentar
conseguir mais recursos e poder para a família. Os Martell, todo mundo. A grande coisa é que essa tese de que a mulher é incompetente, só transforma por suas entregas o fim universal do governo em um fim privado. Basicamente, isso aqui se aplica a todos os personagens de Game of Thrones, todas as casas. As casas, tirando os Stark, que eles são muito honrados e tal, e blá blá blá, tirando os Starks, a galera toda, o resto, só quer o bem pra si. Todos os homens lá lutando e fazendo merda só querem o bem pra si. O que nós vemos não é que Game of Thrones pegou Daenerys e quando ela começou a ficar, entre aspas, louca, destruir as coisas e agir por conta própria, e não é porque ela é uma mulher. O tema principal de Game of Thrones, minha gente, o tema geral de Game of Thrones é que o poder corrompe. Quanto mais perto as pessoas chegavam do trono de ferro, mais corrompidas elas ficavam. O trono de ferro é uma alegoria do anel de Nibelungo, mesmo semelhante à ideia do um anel do Senhor dos Anéis. É a mesma ideia. O ponto, a temática principal é que o poder corrompe. Até outra temática também importante, Daenerys, ela falava sempre de quebrar a roda do poder entre as famílias. O que acontece é, se ela mesma representa essa roda, a própria Daenerys, ela representa a família mais poderosa e que fundou a roda. Ela não ia quebrar a roda, ela ia continuar a roda com outro nome. Daenerys se torna uma crítica exatamente aos governos tirânicos que nós temos, ao nazismo, inclusive o discurso dela final, um discurso extremamente nazista, aos discursos nazistas. Ela também representa, por exemplo, o perigo das revoluções, o perigo das ditas revoluções sociais, de muitos líderes carismáticos que aparecem, como, por exemplo, os líderes carismáticos que aparecem, surgem e tomam o poder basicamente sendo extremamente tirânicos. Nós temos os líderes populistas aqui na América do Sul que fizeram desse jeito. Nós temos até mesmo um exemplo é como se deu o socialismo russo, que começou com o movimento, derrubou os czares, derrubou a monarquia. Vamos lá, é até fácil observar uma correlação entre essa noção do Game of Thrones. Porque nós temos uma entre aspas, Daenerys, que se levanta contra os czares, que é a roda, que é os 7 reinos, o jogo dos tronos, mata os czares, só que depois institui um governo tirânico que é tão ruim, ou pior, ou pelo menos equiparável ao governo anterior. O que acontece é que a Daenerys, ela nos mostra que mesmo as pessoas, mesmo movimentos que começam com intenções boas, às vezes podem ser materializados, eles podem ser instrumentalizados para se tornarem ferramentas de opressão. Daenerys se torna um personagem muito mais interessante quando ela falha, porque nos faz refletir, nos faz pensar sobre isso. Quantos movimentos existem, quantos governos que aparecem. Nós temos aqui os governos ao molde bolsonarista aqui no Brasil, nós temos o governo nos moldes de Trump, que vem com um discurso de salvação da pátria e acaba fazendo mais merda do que antes. O Brasil ele é repleto de exemplos assim, de discursos. Collor foi um dos grandes exemplos disso, um dos maiores. Ele via ser o grande salvador e quase destruiu o Brasil. Então é importante perceber isso. Esses discursos, esses salvadores, a figura do Messias Salvador, da Daenerys, é uma figura muito importante de ser percebida, porque mostra os salvadores. Temos que tomar cuidado com esses Messias, os grandes salvadores da pátria, porque muitas vezes eles se tornam os maiores tiranos. Então, para mim, isso aqui é uma crítica, é uma observação, é uma análise extremamente infantil, extremamente ridícula de Sisek. Reduzir que o pessoal tá sendo machista com Daenerys é ridículo. Teve machismo na série pra caralho. Game of Thrones é uma série muito machista. Mas a personagem de Daenerys, ela serve para um propósito maior e muito mais interessante, que é o de temos que tomar cuidado com as pessoas que se vendem, se colocam como salvadores, como os messias. Vamos lá. Olha mais o que ele fala. Mas mordamos agora nossa maçã azeda. O que quer dizer, faltou um acento aqui. O que quer dizer das explosões assassinas da Daenerys? Está sendo impiedosa das milhares de pessoas. Está algo de fato imperdoável. A figura da Daenerys como rainha translocada rigorosamente. Aqui, olha que coisa idiota.
A figura da Daenerys como rainha translocada é rigorosamente uma fantasia masculina. A cena em que ela, tomada por um olhar de fúria e loucura, sobrevoa a cidade em seu dragão, incendiando casas e pessoas, é simplesmente expressão da ideologia patriarcal e seu medo de uma mulher politicamente forte. Não, caralho! Não! Tipo, não é isso que é discutido. Primeiro, Daenerys não estava louca. Na verdade, é possível discutir que ela enlouqueceu, mas isso aí é uma discussão de outra ordem, que pode até ser um outro vídeo. Mas, de forma geral, o que nós vemos? Nós vemos uma pessoa que no outro lado, no outro continente, era tida como uma salvadora. Nós temos aqui uma pessoa que tinha megalomaníaca imensa. Daenerys literalmente se achou como uma escolhida. É uma visão hitlerista da porra. Ela se via como uma escolhida. Ela foi alguém que nunca falhou. Praticamente ela nunca falhou depois que ela tomou o poder para si, lá em Essos. Ela nunca falhou, os planos dela sempre deram certo, a sorte sempre sorriu para ela. Ela era a escolhida, aquela que é não queimada, aquela que tem os dragões, aquela que não sei o que libertou os presos e blá blá blá. Então, Daenerys, ela literalmente, ela sempre teve um reforço positivo para suas ações. Quase nunca ela se deu mal pelo que ela fez. Então ela chega em Westeros se achando como a Messias. Nós temos aqui um personagem extremamente bem construído, complexo e interessante de perceber. Aquele momento em que ela começa a queimar a cidade. Por que ela queima a cidade? Nós podemos discutir em inúmeros patamares e possibilidades. Entre eles, é importante perceber que ela estava completamente isolada. O isolamento, uma grande quantidade de poder para uma pessoa completamente isolada é perigoso. É muito perigoso. É o que nós tivemos, às vezes, durante o nosso período do governo militar. É muito perigoso isso. Porque Daenerys, ela morreu Missandei, morreu o Jorah, o Ser Jorah, morreu todo mundo que ela acreditava, todos os amigos dela, todas as pessoas que eram os conselheiros dela a traíram, todos traíram, né? Todos. Tyrion, Varys, Jon Snow, que era o amor dela, todo mundo a traiu, todos. E ao mesmo tempo o povo inteiro não considerava ela como rainha, preferia Jon Snow. Então ela era uma pessoa que estava completamente ilhada. E o povo de Porto Real, quer queira, quer não queira, eles não iam aceitar uma estrangeira. Não iam aceitar. Varys ia começar a passar a ideia do Jon Snow como um herdeiro melhor, e acabou, cara. Então, quanto mais gente... Lembre-se que Porto Real já se mostrou que o povo de Porto Real, a galera de Porto Real, sempre apoiou, sempre abraçou as causas da propaganda. Então, quando teve lá o Alto Pardal, o High Sparrow, mandando as suas coisas e matando pessoas em nome da religião, o pessoal estava adorando. É importante perceber que o povo de Porto Real era inimigo de Daenerys na visão dela. Eram pessoas que queriam tramar para derrubá-la. É importante perceber essa situação, tudo isso passando na cabeça. A cena dela tomando a decisão de queimar Porto Real é uma cena magnífica. Dá pra ver uma enxurrada de emoções na Emilia Clarke, que é a atriz. E ela literalmente não foi uma decisão, foi uma decisão de última hora, em que ela tomou a cidade, mas ela sabia, não adiantava tomar a cidade. Essa cidade ia ser sempre uma cidade contra ela. Ela tinha que se livrar dessas pessoas que tomaram o poder dela. Todos eram inimigos. É uma coisa assim que a gente tem que entender que nós somos humanos, nós cometemos enganos. É importante ver isso. E, como eu falei, a queda de Daenerys nos ajuda, serve como um argumento, serve como uma história que nós lembremos e pensemos, não sejamos Daenerys. É isso. É muito importante perceber isso. Ou então, sejamos o melhor de Daenerys e descartemos o pior. Perceber quão forte, importante, incrível foi Daenerys e quão igualmente incrível foi sua queda, quão fortemente ela ascendeu, para quão imensamente ela descendeu, ela decaiu, isso é importante, porque nós temos as duas faces da ascensão e da queda, para que nós aprendamos a ver o que há de melhor, não desistirmos, tentarmos fazer o nosso melhor, tentarmos ser o bem para as pessoas e ao mesmo tempo perceber que mesmo as melhores pessoas, mesmo as pessoas que conseguem fazer um grande bem, estão aptas a fazer um grande mal. E que nós devemos tomar cuidado. É lindíssimo isso.
e reduzir essa imagem magnífica pra rainha deslocada porque a fantasia masculina da mulher louca, vai se fuder, cara. Você tá destruindo a personagem. Sinceramente, o destino final dos protagonistas mulheres em Game of Thrones se encaixa nessa condenada. Central oposição entre Cersei e duas mulheres ligadas ao poder, e a mensagem do conflito delas é claro. Ainda que a boa vença, o poder corrompe a mulher. Não é o poder corrompe a mulher, o poder corrompe todo mundo. Todo mundo foi corrompido. A única pessoa que não foi corrompida, em teoria, é o Bran, que virou o rei dos 7 reinos. E o Bran, ele é uma árvore. O Bran é um maluco mágico, que ele nem é humano, praticamente. Então, inclusive uma crítica. A única pessoa que acaba tendo acesso ao poder sem ser corrompida é a pessoa que não é uma pessoa. Então é importante nós pensarmos isso também. A Arya também desaparece embargando uma viagem no oeste, como se para colonizar a América, que permanece. Tipo, ele tá falando que todas se encaixam, todas foram embora, e não sei o que. Porra! A Arya sempre foi uma pessoa que buscou ir além. E tipo, o final de Arya ir para o oeste do oeste é magnífico. A Arya nunca quis ser parte deste mundo, ela quis ser além. Caralho, você quer algo mais empoderador do ponto de vista de até mesmo discurso feminista do que a Arya fazer o que ela quer? Caralho, cara, a Arya, ela matou o Rei da Noite, ela foi a deusa que matou todo mundo, ela destruiu tudo, foi suprema e depois ligou foda-se. Ela é a personagem mais. Ninguém ganhou mais do que a Arya nessa porra dessa série, nem Sansa. A Arya ganhou supremamente essa porra dessa série. Então. Qual é o seu ponto, cara? E Sansa é um tipo de mulher amada pelo capitalismo contemporâneo. Ela reúne delicadeza e compreensão femininas com uma boa dose de intriga e assim se encaixa plenamente nas novas relações de poder. Cara, você tá forçando muita barra. Tipo, Sansa é tipo Mindinho, ela aprendeu com Mindinho. Você tá querendo muito encontrar machismo, encontrar relações preconceituosas nesse aspecto, e pra mim você tá forçando muito, Zizek. É muita forçação de barra. Pra caralho a forçação de barra. Sansa terminar no poder é empoderador. Especialmente se você pegar e vir a história dela como uma fudida, ela se fudeu pra caralho ao longo da vida, a partir do momento em que ela foi pra Porto Real, e aí ela conseguiu se reerguer. Isso é incrível. E se tornou a primeira rainha do norte, cara. Para de ser chato. Porra, é muita chatice isso. É muita chatice. Caramba, cara. A Revolução precisa dar. Vai se ferrar, cara. Batman, Cavaleiro das Trevas, Último da trilogia. Ah, foda-se Bane, foda-se. Aquele filme foi uma bosta. Aí fala de Killmonger e blá blá blá. E blá, e blue, e besteira. Vamos lá. Sim, John mata por amor, salvando de si mesma a mulher amaldiçoada. Não, ele não mata por amor. Uau! Que coisa idiota, cara. Tô falando há quantos minutos? Eu tô falando há 23. Vamos terminar esse vídeo com essa estupidez. John mata por amor. Ele não mata por amor. Inclusive ele fala, o amor é a morte do dever. Ele mata por dever. Ele não mata por amor. Não é porque ele ama Daenerys que ele a mata. É porque ele tem um dever para com o reino que ele a mata. É o contrário. Ele mata o amor para manter o dever. Se o amor é a morte do dever, então o dever deve ser a morte do amor. Caramba, cara, que merda de comentário. O único agente social da série que realmente lutou por algo novo, por um mundo novo que daria fim às velhas injustiças. Vai se fuder, cara, você não sabe de porra nenhuma. Você é o Jon Snow do texto. Então não é de se espantar que o último episódio da temporada foi bem recebido. A justiça prevaleceu. O quê? O último episódio foi mal recebido. What the fuck? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aqui ele tá comentando um pouco sobre racismo. As pessoas que seguiam Daenerys eram de pele mais escura. Sim, ela foi basicamente pra região que é equivalente ao Oriente Médio, África e Ásia. O pessoal tem pele mais escura. Aí quem ficou no poder são os brancos europeus. Porque o Westeros é como se fosse a Europa. Você queria que fosse o quê no poder? Você queria que ela matasse literalmente todo mundo, matasse Jon Snow, queimasse as casas e deixasse no poder os Dothraki e os Imaculados? Vá se fuder, cara. A rainha radical que queria mais liberdade para todos, independente de posição social e raça eliminada. Você está lendo errado. Daenerys, em última instância, ela falou: a minha crença é em Daenerys Targaryen. Ela acredita na sua linhagem. Ela é do sangue da velha Valíria.
Se você não percebeu que todo o discurso de libertação dela era apenas uma ferramenta para ela chegar ao poder, você está percebendo errado. Ela se condoía com as pessoas. Isso é verdade. Mas em última instância ela queria fazer o que ela queria. Inclusive quando os escravos libertos que ela tinha libertado resolviam tentar agir contra ela, ela matava sem dó essa galera. Sem dó. Matava todo mundo. Daenerys está muito mais próxima de uma visão assim maluca de uma princesa Isabel do que necessariamente uma salvadora uma salvadora realmente messiânica e bondosa. Daenerys nunca foi boa. Ela foi altruísta em certos momentos. Ela queria o bem das pessoas, ela tentou o bem, mas ser assim 100% boa ela nunca foi. Nunca foi. Dá pra dizer que ela era um caótico neutro no começo e no final ela virou, sei lá, naquele momento que ela pôs fogo na cidade ela virou caótico e mal, mas só por um momento, porque Daenerys é um caótico neutro. Ela quer quebrar as leis, mas não necessariamente porque é o melhor, ela não pensa necessariamente no melhor, ela vai indo destruindo fogo e sangue. Tanto que quando ela começa a governar, ela começa a fazer um monte de merda. Ela não sabe governar. E ela se irrita com as pessoas. E quando as pessoas começam a ir contra ela, ela começa a ordenar o que ela quer. E se você não vai como ela quer, ela se impõe. Daenerys não é diplomática. Daenerys é a força. Ela tem uma vontade, ela tem uma lei pelo mais forte. Entenda o personagem que você tá vendo, cara. Então, em resumo, esse texto é ridículo. A tese é ridícula, a escrita é ridícula e tem pontos que literalmente são completamente falsos. Jon matar por amor é completa mentira, Jon matou por dever. A Daenerys ser reduzida a apenas a fantasia da mulher louca é ridículo, completamente ridículo, absurdamente ridículo, é estúpido. E você dizer que as mulheres todas se reduzem a só querer o bem privado e não sei o que. Todo mundo em Game of Thrones só se reduz a querer o bem privado. A única pessoa que começou a querer um pouco mais do que o bem privado foi Jon, quando ele comandou a patrulha, Daenerys, às vezes, e só. O resto todo só queria o bem da família, o bem de si. Então não dá pra você falar que isso aí é o que resume a porra das mulheres e tentar puxar Hegel. Isso é idiota. Então, esta é a minha visão. Vou falar mais algumas coisas, porque esse final de Game of Thrones foi maravilhoso. Eu tenho que fazer algumas análises dos personagens, que foi sensacional. Mas aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.